Solid State Logic 2+, em abreviatura SSL, e se há marca com reputação, meus amigos, é Solid State Logic, afinal foram as mesas de mistura SSL que captaram algumas das bandas mais icónicas de sempre. Olá, 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 eu sou o Luís Alberto e bem-vindos ao canal da Gitana. Hoje com este interface que temos aqui, pequenino, vamos analisar este Solid State Logic, SSL para quem quiser em abreviatura, e para quem estiver dentro do assunto, sabe. Mas quem não está dentro do assunto, deixem-me dizer-vos que ter uma mesa de mistura SSL, daquelas grandes, as tais icónicas que eu me referia, que gravaram as bandas icónicas, é quase uma utopia pelo preço. Obviamente que a qualidade é next level, não é? Mas bem, sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. E assim passamos à realidade de ter em casa um Solid State, não uma das tais mesas de mistura, mas um interface muito compacto, de grande qualidade e, acima de tudo, muito leve na carteira. Vamos primeiro ver o que traz e já passamos à análise deste interface, mas desde já pedir-vos e dizer-vos para não se esquecerem de fazer um subscribe no nosso canal e um like deste vídeo, não custa nada e é de graça, e assim podemos trazer mais conteúdo como este e muito mais. E eu hoje, em vez de ter uma câmera top-down, tenho aqui esta lateral para ser mais simples. Vem o interface, obviamente, e um cabo USB-C, USB-C. Mentira, vinha aqui outro USB-C, USB-A normal. Ok, então vamos passar rapidamente aos detalhes e já vamos testar este brinquedo. Antes de mais, há dois interfaces destes, é importante dizer-vos que há o SSL 2 e o SSL 2+, que é o que temos aqui hoje, e desde já 24 bits, ou máximo de 192 kHz. Este tem duas entradas em XLR combo jack e 4 saídas, ou jack 6.3 para monitores, ou por exemplo RCA. Duas saídas para headphones, A e B, e MIDI. O interface tem ligação ao computador através de USB-C e é alimentado com essa corrente, ou seja, fantástico para poderem levar por onde quiserem, muito compacto e muito portátil. À frente ou em cima, muito simples, canal 1 e 2, ambos com a opção de IZ, linha, e um aspecto muito importante que eu quero aqui frisar, Phantom Power individual por canal, portanto este trigger de 48 volts independentes para cada um. É uma mais-valia caso usem um microdinâmico e um condensador, por exemplo. Muito importante, na minha opinião. Voímetro, ou medidor de nível, ganho, e mais uma vez um pormenor muito importante, um 4K Legacy, e este 4K obviamente não é um 4K associado à imagem, não é? Usam esta terminologia para associar este 4K às características que eu vos falava do início, dá-vos uma coloração ao som, aproxima o som às características da Solid State originais. Depois temos ainda um LED com indicação da ligação USB, um monitor level ou um volume geral, um monitor mix para vocês, só input ou só USB, ou então uma mistura dos dois, volume dos auscultadores B, volume dos auscultadores A, podemos aqui alternar também entre o 3 e o 4, e temos aqui ao lado do monitor mix ainda um estéreo que podem usar também como uma saída para mono. Detalhado o interface, é tempo de o analisarmos, e há uns tempos criei um padrão para microfones. Eu não sei se viram esse vídeo ou não, agora eu vou criar um padrão para interface. Sendo assim, de hoje em diante, vamos ter em conta, acima de tudo, a qualidade dos pré-amplificadores, o input máximo de ruído, que eu acho muito importante ter essa noção no interface áudio, e a latência. Creio que estes três aspectos serão sem dúvida os mais importantes para se criar uma boa análise global a um interface áudio, seja ele alimentado por USB ou seja alimentado por corrente elétrica. Pronto, então vou ligar ao computador aqui atrás este interface e vamos analisar aqueles três aspectos que eu falei: qualidade, input máximo de ruído e latência. Ok, então vamos ver a qualidade dos pré-amplificadores. Eu vou só fazer aqui uns acordes muito básicos e vamos ouvir isto a clean, portanto só a entrada sem 4K. Com 4K.
Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o Analyzer. Ok, e finalmente vamos ver a latência que temos aqui. Se colocarmos a 32, por exemplo, dá-nos uma latência, um round trip latency, que é enquanto o som vai ao computador e do computador faz o retorno para o interface, 11 milissegundos em 32, se for a 128, 15 milissegundos. Não é muito pouco, mas também não é substancial assim para que vocês não se ouçam bem. Se eu colocar aqui um crunch guitar... Aliás, eu vou colocar, para vocês verem a latência, eu vou colocar com as colunas exteriores, sem estar com os fones. Vocês vão ouvir através do lapela e vão ver que a latência é absolutamente quase nenhuma. E é isto, amigos. Digam-me o que é que acharam deste interface aí nos comentários. Eu acho que, na minha opinião, tem uma relação qualidade-preço absolutamente fantástica. Tem uns inputs e uns preamps muito bons. O som é muito clean. Tem aquela coloração do 4K que eu acho fantástica, mas é a minha opinião. E não precisa de ligação à corrente elétrica, portanto, só por USB, o que para mim é uma mais-valia. E... malta, é isto, fantástico, por hoje é tudo. Não se esqueçam de um subscribe no nosso canal, um like neste vídeo e obrigado por estarem sempre desse lado. E Gitana por aqui, até já!